Olá, pessoal! Bem-vindos ao Museu Virtual de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Eu sou o professor Hudson Moura e, nesse vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as possibilidades, a missão e todo o material que está disponível nessa plataforma de divulgação e conhecimento científico acerca do corpo humano. A plataforma do Museu Virtual de Anatomia Humana faz parte da Faculdade de Medicina e, nesse material, você vai encontrar uma série de conceitos e termos e imagens acerca da anatomia do organismo humano. Então, nós iniciamos conhecendo um pouco sobre a estrutura da plataforma. Então, nós temos aqui, na porção superior da página, o institucional, onde nós vamos encontrar informações sobre a instituição, então, o que é o Museu Virtual, como esse projeto começou e como ele tem trabalhado, quais têm sido as suas frentes. Além disso, missão, visão e valores relacionados à proposta do museu. Na parte de administração, ficha técnica e localização e contatos, nós encontraremos um pouco da equipe que compõe o museu, e os contatos relacionados a essa plataforma. Então, muito bem. Na parte de instituição, fazendo uma introdução sobre essa plataforma, a gente pode discutir que o Museu Virtual de Anatomia Humana ele foi elaborado por uma equipe multidisciplinar e ele tem sido patrocinado por instituições públicas e disponibilizado em mídia digital desde o ano de 2013 até os dias atuais. Então, em 2021, essa plataforma completa 8 anos desde a sua elaboração. E desde o ano de 2014, essa plataforma começou a fazer parte, começou a ser um projeto de extensão de ação contínua do Decanato de Extensão da UNB. Então, nesse ano de 2021, nós já estamos na nossa 4ª edição. Com essa proposta, o Museu Virtual de Anatomia Humana é o único, na sua categoria, quando se pensa em coleção de anatomia disponibilizada virtualmente. Vale ressaltar que todo o material que nós vamos conhecer aqui está associado ao Museu Físico de Anatomia Humana, que fica encontrado na área de morfologia da Faculdade de Medicina. Então, esse museu é frequentemente visitado por estudantes, profissionais, pessoas da comunidade em geral, e apresenta uma agenda de visitação. Então, se você ainda não conhece o Museu de Anatomia Humana, sinta-se convidado a vir à UNB, a Universidade de Brasília, para conhecer um pouco sobre essa diversidade de possibilidades e de estruturas e organização topográfica a qual o corpo humano está submetido, ok? Muito bem. Essa plataforma, pessoal, ela é formada por exposições de curta duração, exposições de longa duração, e tem uma grande quantidade de imagens associadas, além de outras imagens que ainda serão colocadas nessa plataforma, e todas essas imagens, elas referem-se ao material do nosso acervo do Museu Físico da Faculdade de Medicina, que tem sido catalogado e disponibilizado, através dessa plataforma, desse meio, para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas, utilizando esse espaço, ok? Muito bem. Então, os objetos do acervo virtual, eles são destinados a exposições, projetos de ensino, extensão e popularização do conhecimento, pesquisa, bem como atendimento de possíveis intercâmbios interinstitucionais ou outras modalidades de parceria. Disponibilizado virtualmente, este acervo possibilita ao usuário o acesso ao conhecimento de forma democrática. Então, na medida que o projeto vai acontecendo ao longo desses anos, foi se obtendo doações de imagens e outras se continuam sendo produzidas com base no acervo do Museu Físico, ok? Nossa missão com esse projeto é a seguinte: considerando que esse projeto é um projeto de extensão de ação contínua, então, periodicamente, ele sofre uma renovação através do Decanato de Extensão da UNB, ele combina o notável papel de facilitar o ensino, divulgar a ciência e estimular a curiosidade científica, tendo o compromisso de divulgar trabalhos acadêmicos produzidos no ambiente institucional e na sociedade.
entendendo-os como patrimônio cultural do povo brasileiro. Desde a sua criação, está integrado à formação acadêmica e à divulgação de informações científicas, no que diz respeito aos saberes sobre o corpo humano e ciências afins. Nesse sentido, qual é a visão da equipe? Então, a filosofia do Museu Virtual de Anatomia Humana é difundir conhecimento e promover acesso digital às informações sobre diversos aspectos do corpo humano, possibilitando ao usuário apropriar-se do conteúdo de maneira confiável, vislumbrando que saber sobre o corpo é também cultura. E a gente vai conseguir perceber isso, né, no decorrer dessa viagem aqui ao longo da plataforma. Com base nisso, os nossos valores são: então, os aspectos orientadores, norteadores dessa missão do Museu Virtual de Anatomia Humana estão alicerçados nos seguintes valores, legitimados pelo processo histórico e cultural do ensino de anatomia, sendo estes a história do corpo no Brasil, que deve prever o conhecimento deste como um dos atributos da liberdade, dignidade e direito de informação ao indivíduo, né? Então, pouco se fala sobre o conhecimento do corpo, como estrutura, como postura, representação desse corpo na sociedade. Então, esse é um dos valores desse projeto Museu Virtual de Anatomia Humana. Além disso, o estudo do corpo humano configura-se como um dos fragmentos da cultura contemporânea e, ao longo, né, de toda a história e evidenciando-se, né, agora nesses aspectos mais modernos, o corpo sempre foi motivo de admiração, sempre esteve associado a uma concepção estética, mas uma concepção também de saúde, de cuidado. Então, esse projeto, né, tem esse objetivo de facilitar a divulgação do conhecimento acerca de todas as estruturas que compõem o corpo humano, facilitando com que valores relacionados à história do corpo, à cultura, à representação do corpo dentro da sociedade possam ser contemplados através de imagens, através de formas lúdicas, de textos curtos, de exposições de curta duração, de exposições de longa duração. Os saberes sobre o corpo estabelecem um diálogo entre a ciência e a cidadania, uma vez que, através destes saberes, o indivíduo pode ampliar o conhecimento sobre o corpo que se tem e consolidar a identidade do sujeito que se é. Então, dentro desse valor, aqui a gente discute essa perspectiva também da ciência, tendo esse papel de um elo, né, de promoção da cidadania no sentido de facilitar a popularização do conhecimento sobre o corpo e entendimento não apenas sobre as suas estruturas, mas sobre toda a sua representatividade. Muito bem. Saindo dessa categoria, nós temos a categoria exposição. Então, na categoria exposição, nós temos exposições permanentes ou de longa duração. Então, aqui nós vamos encontrar um pouco sobre a história da coleção, a anatomia do desenvolvimento, uma exposição sobre anomalias anatômicas, trazendo um pouco sobre aspectos da morfologia e da estrutura macroscópica de anomalias e estruturas que fogem do padrão anatômico comum. Depois disso, uma exposição super interessante sobre a anatomia da cabeça e do pescoço, mostrando imagens em diversos ângulos, níveis de profundidade, para que o indivíduo consiga ter uma ideia mais ampla, mas ao mesmo tempo mais profunda e mais minuciosa sobre as estruturas que compõem a cabeça e o pescoço humanos, a anatomia do tronco e a anatomia dos membros, e aqui a gente consegue, né, abarcar a maior parte, se não todos os segmentos corpóreos do organismo, lembrando que essas exposições são exposições gerais e a proposta do museu é continuar trazendo novas exposições, novos olhares sobre o corpo humano. Em seguida, nós temos a exposição Anatomia da Criança, mostrando características específicas dos aspectos da macroscopia e da estrutura macroscópica dessa fase da vida, uma exposição sobre anatomia e arte, necrópsia virtual de corpos teratológicos
e a exposição mais recente, vários olhares imagiológicos sobre o víscero-crânio. Então, vamos começar falando um pouco sobre a história da coleção, ok? Então, dentro de um período aí de 10 anos, pessoal, essa coleção imagética do museu contemplava imagens textuais, de ossos e peças anatômicas de diversas tipologias, preparadas por equipes multiprofissionais. Aqui nesse contexto, especialmente as equipes, né, técnicas, o comitê científico e pedagógico, que está relacionado com a organização dessa plataforma, né? Então, formado pelos técnicos da área de morfologia da Faculdade de Medicina da UNB, pela professora Jussara Ferreira Rocha, que foi a grande idealizadora desse projeto, além de outros colegas colaboradores, ok? Todo esse material que você vai encontrar aqui nessa página refere-se ao material, né, do Museu Físico de Anatomia Humana, que foi catalogado, além de outros materiais relacionados à anatomia, obras de autores renomados, como a gente vai observar lá na exposição Anatomia e Arte, e por se tratar de um espaço itinerante, permite também, né, que outros materiais possam ser colocados aqui, considerando a sua importância e a necessidade de integração de outros materiais, ok? Muito bem. Uma informação importante é que, a partir da década de 90, as coleções universitárias no Distrito Federal assumiram um papel importante na divulgação do conhecimento sobre o corpo humano, uma vez que Brasília, uma cidade educadora, capital do país, a UNB representa uma das instituições de referência nestes saberes. Então, nesse sentido, o Museu Virtual de Anatomia Humana passou a ser um espaço consolidado como projeto de extensão de ação contínua, vinculado ao decanato de extensão. A anatomia, enquanto ciência normativa, é focada no estudo da forma, vincula-se ao importante processo saúde-doença e vida-morte. Na curiosidade de entender a vida, através de objetos cedidos para estudo, foi-se construindo uma coleção de imagens digitalizadas que possibilitasse a divulgação científica do acervo físico da área de morfologia e do Museu de Anatomia Humana da Universidade de Brasília. Ok? Então, ao longo desses anos, esse material foi sendo construído, foi sendo organizado. Então, na área de morfologia, nós temos uma reserva técnica onde as peças naturais são recebidas, são feitas, são tratadas da devida maneira, né, utilizando as técnicas de conservação e todo o tempo necessário para que esse material seja preparado. Esse material é utilizado nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Medicina e, considerando a categoria de extensão, esse material tem sido utilizado para compor o acervo do Museu de Anatomia Humana, um museu que já tem aí em torno de 50 anos de história, né, e já teve a presença de muitas pessoas, né, que tiveram a oportunidade de frequentar o museu, conhecer um pouco mais sobre a organização da estrutura do corpo, sobre todos os pontos de vista e aspectos morfológicos. Então, dentro do museu, nós temos seções de histologia para observação de tecidos, uma coleção muito importante, né, e significativa acerca do desenvolvimento humano, com peças relacionadas às anomalias, mas também peças de fetos e embriões em diferentes estágios do desenvolvimento, e a maior parte dessa coleção, realmente, ela é formada pelo acervo anatômico. Muito bem. Para a gente finalizar essa apresentação, né, da história da coleção, deixar aqui essa seguinte mensagem para vocês. Então, o ato de viajar virtualmente pela coleção tem como foco demonstrar a beleza exterior e interior do corpo humano. Busca-se entusiasmar desde a criança até o idoso, exibindo-se na plataforma virtual imagens reais, e estas subjetivamente podem levar o indivíduo a buscar a harmonia contida no corpo físico e associá-la à paz interior que todo ser humano almeja. É possível ao usuário interpretar que viver no mundo, interagir com ele, evoluir, amar e servir
depende deste corpo, consciência, que vive, convive e depois ensina o que aprendeu e viveu legando às gerações futuras um legado de cultura sobre o corpo que temos. Então, esse parágrafo ele resume muito bem as missões e os valores do nosso projeto, no sentido de popularizar esse conhecimento, de tornar o conhecimento sobre o corpo muito mais acessível, o entendimento de que todo esse material representa muito da nossa cultura, da nossa cidadania, e que é um conhecimento que deve chegar em todos os locais. Então, essa é realmente a nossa maior missão. Falando ainda sobre a exposição, quero mostrar para vocês aqui a exposição Anatomia e Arte, né, que traz um aspecto mais histórico. Ao longo de toda a história humana, o corpo sempre foi objeto de dúvida, de entendimento. Então, desde o período dos primeiros filósofos gregos, né, físicos e matemáticos, já se buscava entender um pouco sobre os aspectos das estruturas que estavam abaixo da pele. Nesse cenário, nós temos aí uma série de indivíduos, de intelectuais que foram se destacando e construindo todo esse conhecimento anatômico que nós temos hoje, envolvendo a descrição das estruturas corpóreas, a sua topografia, ou seja, as relações anatômicas entre as estruturas, além da documentação, da descrição e da terminologia anatômica, que é densamente vasta, abundante, né? E que ao longo do tempo também foi sofrendo algumas modificações. Dentro dessa categoria Anatomia e Arte, nós temos aqui alguns trabalhos e algumas imagens de autores, né, de personalidades renomados, né? Então, essa exposição especificamente, ela trata sobre o coração, um órgão extremamente importante, central do organismo, e que desempenha funções vitais, como todos nós conhecemos. Então, Aristóteles acreditava que o coração era o centro do corpo, além de controlar as emoções, controlava os pensamentos, e esse estudo inicial, né, e essa concepção, ela foi extremamente importante para dar realmente o devido destaque que esse órgão merece, considerando a sua integração e a sua capacidade de organização e de integração homeostática com todos os outros sistemas. Ao longo do tempo e da história, foi se mudando um pouco essa concepção e entendendo que o sistema nervoso central assumiria esse papel de controle e coordenação das estruturas humanas. Mas ao longo da história, o coração ele foi amplamente documentado através da arte, através de escritos e de descrições sobre estruturas e vasos sanguíneos. Alguém que se destacou nesse cenário foi Leonardo da Vinci. Então, nós temos aqui algumas obras de gravuras, ilustrações feitas por Da Vinci acerca da anatomia do coração. Da Vinci procurou demonstrar alguns aspectos da anatomia interna, características das válvulas. Então, observem que naquela época, né, período do Renascimento, nós já tínhamos pessoas interessadas em retratar e documentar através de imagens, através de um cunho mais artísticos, essas estruturas mais intrínsecas que compunham o corpo humano e aqui em especial o coração. Então foi isso que Da Vinci fez através da sua obra, através de várias imagens. E essas imagens foram extremamente importantes para que a gente conseguisse hoje ter um padrão artístico, visual, ilustrativo nos atlas de anatomia, em todas as literaturas atuais, acerca dessa estrutura. Então, esses primeiros desenhos que foram feitos acerca do coração foram extremamente importantes para que ilustradores mais recentes conseguissem ter uma ideia melhor acerca do tamanho, dos contornos, da estrutura, para que o coração pudesse ser documentado da melhor forma. Outro grande nome da anatomia, considerado o pai da anatomia, que se destacou nesse cenário, foi Andrea Vesalius. Então, Andrea Vesalius corrigiu diversos erros de anatomistas anteriores e, na sua obra De Humani Corporis Fabrica, conseguiu resumir, em torno de 6 volumes, toda a organização anatômica através de ilustrações,
Vesalho se destacou também em trazer uma terminologia anatômica que fosse mais coerente com as estruturas que estavam sendo observadas, e esse material foi extremamente importante, se destacou pelo mundo, né? Então aqui nós temos algumas ilustrações do coração da obra de Vesalhos, observando em diversos ângulos, aspectos, cortes transversais, né? Então, sob diversos pontos de vista, ok? Eu quero trazer também a obra de Jean-Baptiste Bouguerie, que é uma obra que é consagrada e é utilizada até hoje, especialmente como um atlas de anatomia cirúrgica. Então, Bouguerie se destacou também nesse cenário. Aqui nós temos, nessa exposição, aspectos da ilustração do coração e dos grandes vasos, ilustrados por Bouguerie, mostrando a coloração de diferentes padrões dos vasos, considerando o tipo de sangue, né, se é venoso ou se é arterial, dentro desses vasos sanguíneos. Então, Bouguerie, a obra de Bouguerie se destacou também por caracterizar e por demonstrar muito bem o complexo padrão nervoso de organização, de estruturação do sistema nervoso autônomo acerca do coração, a organização do nervo vago, sua formação, sua organização e ramificação para formar plexos cardíacos. Então, Bouguerie teve um papel extremamente importante nesse aspecto de ilustração da anatomia do coração. Então, se a gente observar a obra de Da Vinci, em seguida a obra de Vesalius, né, do século XVIII, e aí agora a gente observa o material de Bouguerie, a gente consegue percebendo o quanto todos esses indivíduos, né, esses anatomistas, eles foram importantes na construção de uma imagem, de uma ilustração, de um conhecimento visual acerca dos aspectos da anatomia externa, mas também da anatomia interna do coração. Ok? Então aqui um pouco mais sobre a obra de Bouguerie, a estrutura do coração próximo ao músculo diafragma, né? Essas relações topográficas entre essas estruturas. Bouguerie ilustrou aspectos das válvulas, né? E cada uma das suas válvulas de formação, com as suas cordoalhas tendíneas, sua relação com os músculos papilares. Então, realmente um trabalho fantástico de ilustração do coração. Quero mostrar também essa figura, né, da obra de Bouguerie, mostrando os aspectos da anatomia do corpo, de um modo geral, e por todos os estágios de desenvolvimento, né? Então, criança, idoso, adulto, mostrando também aspectos do corpo masculino e feminino. Então, é importante destacar que, assim como Michelangelo, assim como Da Vinci, que retrataram, na época do Renascimento, os aspectos da anatomia externa, a metameria do organismo, Bouguerie também teve papel importante nesse cenário. E aqui nós finalizamos essa exposição Anatomia e Arte. Quero mostrar também a capa, né, de um material extremamente rico, que é o material do Henry Gray, Anatomia Descritiva e Cirúrgica. Henry Gray é um dos grandes nomes da anatomia dos nossos tempos. Então, é hoje, atualmente, uma das obras mais completas de anatomia, assim como a obra, né, de Netter, é a obra de Gray. Então, diversos estudantes, né, utilizam referências, né, de Gray nas suas aulas de anatomia e nos seus estudos sobre o corpo humano. Ok? Então, também é uma referência extremamente importante, aqui mostrando o primeiro trabalho, né, folha de rosto da primeira edição de 1858 da obra de Henry Gray. Ok, pessoal? Então, conforme vocês possam ir acessando cada uma dessas figuras, nós temos textos informativos, legendas acerca do que se trata cada uma dessas exposições. E observe que o nosso acervo já é bem rico, né? E esse material, ele ainda está em construção. Então, imaginem a grande quantidade de materiais que ainda serão postados nessa plataforma, para que a gente consiga popularizar cada vez mais e ampliar cada vez mais essa visão sobre o corpo humano. Eu quero mostrar também, rapidamente, essa exposição, uma exposição agora do ano de 2020, vários olhares sobre o víscero-crânio, então algumas características importantes, e aqui eu quero mostrar esses olhares propriamente dito. Então aqui nós temos o crânio
através de um corte que nós chamamos de corte sagital. É quando esse corte é realizado dividindo o corpo ou a estrutura que se está observando em duas metades, direita ou esquerda, ou ainda em duas partes, não necessariamente duas metades, direita ou esquerda. Então, quando esse corte ele ocorre realmente no meio, na linha média do organismo, a gente chama esse corte de sagital mediano. E aí, cada uma desses números representa uma estrutura importante. Então, nós temos aqui, ó, acompanhando essa porção superior que forma o neurocrânio, que é formado por ossos que protegem o sistema nervoso central. Então, observe como esse espaço é grande, né? Ele vai proteger o encéfalo, especialmente o maior órgão que nós temos nessa região, que é o cérebro. Toda essa outra porção mais antero-inferior, que nós chamamos de víscero-crânio, que é formado pelos ossos que vão compor a face, que vão sustentar as partes moles ou estruturas moles da face, sendo muito importantes na proteção de estruturas sensoriais do organismo e na captação de informações dessas estruturas faciais até o centro de comando, que é o encéfalo. Nessa imagem, nós temos agora um outro corte, um novo olhar acerca do crânio. Então, foi retirada a porção superior, né? Nós chamamos comumente de calota craniana ou calvária, e a gente consegue observar o que se chama, em termos técnicos, de base do crânio, a região anterior da base, porção média e porção posterior, evidenciando cada um dos seus forames. Então, o que é um forame? Exatamente uma estrutura, um canal, um orifício em uma estrutura óssea, que é responsável pela comunicação das vísceras ou dos órgãos protegidos por essa estrutura com outras estruturas adjacentes. Então, é muito comum que por esses forames nós tenhamos a passagem de vasos sanguíneos, de nervos, de vasos linfáticos, além de outras estruturas de sustentação. Dando destaque especial para o forame magno, ilustrado aqui em 6, onde ocorre a comunicação entre a porção inferior do encéfalo, que nós chamamos de tronco encefálico, que, portanto, fica dentro, né, está localizado dentro do crânio, e a porção superior da medula espinal, que já consiste da continuidade do sistema nervoso central, mas que é um órgão protegido ali pela coluna vertebral e vai se estender pela grande maior parte da coluna vertebral. Então, ao longo da exposição, o indivíduo que visita a página, ele tem acesso a diversas imagens do crânio sobre diversos ângulos. Então, observar essas imagens, entender os seus contornos, as suas características, facilita muito sobre a compreensão, sobre o entendimento das possibilidades de formas, das estruturas e do quanto é complexa essa organização, né, para que toda a homeostase do organismo, ou seja, o equilíbrio dos sistemas e o seu funcionamento, possa ocorrer com base nessa arquitetura, nessa morfologia e nessa dinâmica. Então, nós temos também uma seção com crânios infantis. Observe que a dinâmica é diferente, porque esse crânio não é um crânio completamente calcificado até os 2 anos de idade. Então, isso confere uma morfologia que é diferenciada, considerando ainda uma grande quantidade de tecido fibroso entre esses ossos laminares, principalmente da porção superior e lateral do crânio, estruturas que nós chamamos de fontículos ou fontanelas, que vão se calcificando, né, e dando lugar a matrizes ósseas rígidas para conferir uma maior proteção ao encéfalo, ok? Então, ao longo de toda essa exposição, diversos olhares acerca do neurocrânio, mas principalmente do viscerocrânio, destacando maxilas, mandíbulas, vão ser observadas ao longo da exposição, né? Então, observem que são mais de 2 páginas, contendo imagens e olhares diferenciados acerca desse material. Dando continuidade, a gente vem aqui para a porção, uma outra parte que nós chamamos de educativo. Então, essa sessão, pessoal, ela tem muito a ver sobre conhecimentos mais práticos, mais objetivos, especialmente para quem está estudando anatomia. Então, vejam, a plataforma do museu ela é completa. Ela é para qualquer pessoa que tenha conhecimento, desejo, interesse de conhecer um pouco mais sobre a estrutura do organismo humano.
Pensando num público mais específico que estuda anatomia semestralmente, como os estudantes dos diversos cursos de saúde, então nós temos aqui alguns materiais, né, na porção de educativo, onde o estudante ele pode ter algum tipo de conhecimento, ler alguns textos, conhecer um pouco mais, né, de alguns materiais acerca da saúde do organismo. Observem que aqui nós não tratamos apenas do aspecto morfológico em si, mas o aspecto morfológico ele é uma base para o entendimento, para esse entendimento muito maior do que é o corpo. Então, vou clicar aqui nessa atividade acadêmica, né, o corpo e o sedentarismo. Então, essa atividade já foi publicada nesse contexto de pandemia, explicando um pouco sobre esse material, falando um pouco sobre saúde coletiva, sobre a importância do cuidado do corpo e do sedentarismo, sobre todo esse cenário, como ele tem afetado a vida das pessoas. Então, a gente traz um pouco uma reflexão, né? E um pouco da prática, dos cuidados que devem ser tomados, os malefícios do sedentarismo. Então, observe que a gente tem um material bastante rico aqui, né? Tanto para o estudante de ciências da saúde, que está buscando conhecer um pouco mais sobre o conteúdo, mas eu quero retificar aqui que esses materiais, todos eles, pessoal, trazem uma linguagem que é muito mais acessível e que qualquer pessoa realmente pode acessar e deve acessar e ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Essa é uma das nossas missões, ok? Na parte de educativo também nós temos a capacitação, e aqui um destaque para uma capacitação, curso, que foi feito sobre o aparelho locomotor, curso teórico prático, né? No ano de 2019, no final do ano de 2019. Então, esses cursos, eles devem ter uma certa periodicidade. Infelizmente, em virtude da pandemia, esses cursos não puderam ser realizados, mas há uma possibilidade de retorno dessas atividades. Esses cursos são voltados principalmente para profissionais das áreas de saúde ou outros profissionais que queiram conhecer mais sobre o corpo humano, mas geralmente o nosso público maior são estudantes de graduação. Então, além dos profissionais que queiram retornar, conhecer um pouco mais, ter um novo olhar sobre determinada região ou estrutura do organismo, aqui em especial aparelho locomotor. Esse curso também tem esse objetivo de trazer estudantes de outras instituições de ensino superior do Distrito Federal ou de outras partes do nosso país, para que elas possam ter acesso a esse acervo da Universidade de Brasília e ter uma nova dinâmica, uma nova perspectiva acerca do aparelho locomotor. Então, esse trabalho, essa mostra aqui, é exatamente um resumo explicando como que é o curso, como que ele ocorre, qual é o objetivo, relação com a extensão, materiais e métodos utilizados, o programa de ensinagem que foi utilizado, né? E o desenvolvimento, né, das atividades em cada um dos encontros, o que o estudante, o que o cursista vai entender, vai conhecer de material ao se matricular e ao fazer esse curso, ok? Muito bem. Na parte de pesquisa, algumas publicações, eu quero destacar essa publicação aqui acerca do meio ambiente no contexto bioético. Só um instantinho, pessoal. Museu Virtual de Anatomia. Já sei o que está acontecendo. Agora vai dar certo. Olha aí. Então, do presente ao futuro, meio ambiente no contexto bioético. Né? Então, você deve estar se perguntando, mas meio ambiente, contexto bioético dentro de uma plataforma do museu é exatamente isso. Quando a gente pensa no corpo humano, pessoal, e no indivíduo, aqui, o objetivo dessa plataforma é exatamente expandir essa visão muito morfológica e apenas estrutural sobre a organização do corpo e sobre o que é o corpo. E é exatamente por isso que nós temos alguns trabalhos, alguns textos, alguns materiais
relacionando cultura, relacionando a arte e outros aspectos que são fundamentais do conhecimento do corpo, né? Então, nesse sentido, tem essa publicação da professora Jussara Rocha Ferreira acerca de reflexões sobre o meio ambiente e o contexto bioético. Então, aqui nesse texto, vocês vão encontrar um pouco sobre essas reflexões acerca da Declaração dos Direitos Humanos, que tipo de mundo a gente está pensando e a gente está deixando para as futuras gerações. E aí o texto também fala um pouco sobre os aspectos da ética relacionado ao acesso ao corpo, aos indivíduos. Então, realmente, é um texto que vale muito a pena a leitura, ok? Publicações relacionadas ao encontro de extensão, uma publicação na revista da UNB, também fazendo uma avaliação geral sobre os primeiros anos de atividade do Museu Virtual. Na seção Extensão e Cultura, o indivíduo vai encontrar exposições temporárias, então, por exemplo, o que é monstro para você, questões sobre alterações causadas pela Covid. Essa exposição é muito interessante e ela traz uma visão cultural, uma visão histórica, mas também antropológica acerca do conceito de monstro para o indivíduo. E isso tem tudo a ver com anatomia, tá, gente? Trazendo aspectos da cultura, do cinema, de grandes obras, aspectos da genética. Então, o que é um corpo teratológico? Aqui nós observamos a imagem, né, de irmãs que apresentam uma condição genética chamada hipertricose congenital, onde nessa condição existe um desenvolvimento irregular, né, uma superprodução de pelos por estruturas não convencionais, especialmente no corpo feminino. Então, esse trabalho, essa exposição temporária, ela traz uma apresentação, mas também ela suscita uma discussão acerca do que é a monstruosidade, né, sendo caracterizada pela sociedade moderna como um tal, sobre anomalias relacionadas à morfologia, a alguns aspectos de esoterismo, de criação, de composição de corpos com órgãos ou estruturas que são fora do padrão convencional de corpo que a gente conhece. Então, vale muito a pena acessar esse material e conhecer um pouco mais acerca disso, ok? Muito bem. Nas mostras de estudo acadêmicos e mostra de ensino remoto, então na categoria mostra de estudos acadêmicos, o material que foi elaborado pelos estudantes do curso de enfermagem e acerca de diversos temas relacionados ao corpo e à saúde, mas nós temos aqui também uma pequena exposição, uma pequena mostra, né, com desenhos acerca da anatomia do sistema muscular, mostrando aspectos das fibras musculares, a sua classificação, a sua organização. Então, material, mais um dos materiais que vale muito a pena o visitante dessa página conferir, ok? Muito bem. Nas palestras, uma palestra sobre anatomia e imagiologia, um olhar sobre o aparelho locomotor, considerando aspectos da estrutura e da importância de sustentação do organismo, que são funções associadas ao aparelho locomotor. Aqui um destaque muito importante para as fáscias, e boa parte dos indivíduos, né, desconhece a importância dessas estruturas de tecido conjuntivo no sentido de sustentação dos músculos, formação de tendões, né? As fáscias têm um papel muito importante nesse deslizamento das estruturas do aparelho locomotor entre si, na sua estruturação, na sua separação, na separação dos músculos em camadas mais profundas, formando septos intermusculares. Então, realmente, um material que vale muito a pena a conferência, tá, pessoal? Então, essa palestra foi ministrada pela professora Neisa, que faz parte da nossa equipe e traz aspectos, né, muito interessantes acerca aí da organização do organismo, né? Então, sob supervisão da professora Jussara, a organização do material e da sua dinâmica, esse material realmente ele traz uma riqueza e um novo olhar acerca do aparelho locomotor. Ok? Muito bem. Então, essa é a plataforma do Museu Virtual de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Acessem esse material, tá, pessoal?
Nós temos uma grande riqueza de informações e isso está disponível para qualquer pessoa que queira conhecer mais sobre o corpo humano, sobre a sua anatomia, mas também sobre aspectos que expandem, né, que ampliam essa consciência que é apenas morfológica. Então, esse projeto é um projeto contínuo, então, esse projeto, ele vai continuar trazendo novos materiais, novos olhares acerca da estrutura e da anatomia do corpo humano. Então, eu sou o professor Hudson Moura, atual coordenador desse projeto, e ao longo, né, dos meses, continue acompanhando a plataforma do Museu Virtual. Aproveitem esse momento para acessar e conhecer um pouco mais sobre esse material. Vocês têm acesso e a oportunidade, inclusive, de fazerem um download desses materiais. Então, utilizem, porque é um material rico e importante, né, de divulgação e divulgação, popularização do conhecimento anatômico. Então, agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.